Hoje, 9 de março de 2023, nós vamos caminhar no encontro da nova era de número 112. Ok? Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, e vamos dizer alguma coisa com breves palavras. Mestre amado, agradecidos por aqui estarmos e podermos participar dos conhecimentos que certamente serão ventilados por todos que aqui estão. Muito obrigado, Jesus. Aos amigos espirituais, aqueles que sempre nos amparam e nos assistem a todos os momentos, a nossa gratidão, os nossos agradecimentos, o nosso bem. Muito obrigado, queridos irmãos. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Então, nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Mas antes de entrarmos nos slides que vamos passar para darmos continuidade, nós queremos apresentar este livro que é o último, mais recente, da nossa querida Joana de Ângeles. Nós compramos no lançamento, ele nos chegou esta semana e nós estamos trazendo aqui. O título é Mundo Regenerado. E então nós passamos a folhear, né? Quando chega, sai folheando, e encontrei uma página com algo que diz muito respeito a todos nós e a determinadas pessoas, principalmente. E nós vamos então ler um pequeno trecho desta mensagem que aqui está, que tem como título Fidelidade Integral. A coisa integral pega no nosso pé, né? Então vamos lá. Então Joana nos diz o seguinte: todo compromisso, para ser fielmente cumprido, exige fidelidade ao roteiro estabelecido. Exige fidelidade ao roteiro estabelecido. Na realização de quaisquer programas, especialmente aqueles que dizem respeito à transformação moral do indivíduo para melhor, em pleno fragor das lutas, sobretudo aquelas que exaurem as forças e parecem impedir o seu prosseguimento, surgem desvios para o comportamento que são distrações e prazeres, alguns fascinantes e quase irresistíveis. Eles respondem pelo abandono das tarefas relevantes, assim como dos sacrifícios naturais que são impostos pelo ser que se afervora na busca da vida abundante. É forte, né? É forte para todos nós. São palavras da nossa psicóloga importantíssimas, essas palavras para nós. Aliás, não tem muita novidade, porque nas instruções dos livros da codificação consta uma página que diz praticamente a mesma coisa. Mas a lembrança sempre se faz necessária para todos nós, porque nós muitas vezes nos deixamos levar por determinadas coisas que nos chegam, né, que nos arrastam daquilo que é mais relevante, que vai cuidar do espírito. E muitas vezes nós partimos para coisas que vão cuidar da materialidade e esquecemos que o espírito é muito mais importante. Eu perco 1000, perco 2000, perco 100, 200, 300, 500, 1 milhão, mas eu não posso perder 1 centavo da minha evolução espiritual. Materialmente eu posso perder tudo. Posso
ter 1 minuto do meu processo de elevação espiritual. Porque esse 1 minuto que eu perco do meu processo de elevação espiritual pode me custar 1 milhão de séculos para que eu torne a repetir o mesmo processo. A coisa é muito séria e muitas vezes nós não damos atenção a isso. Os livros nos falam isso. A materialidade fica e nós muitas vezes nos desviamos. É o que Joana fala, não é? Nos deixamos fascinar. Não, mas eu preciso fazer. Isso aqui é melhor, eu preciso fazer. Para as conveniências materiais, não são para as conveniências espirituais. Esse aqui é o grande detalhe que nós precisamos nos colocar para depois não ter que buscar o arrependimento e a correção, que é muito mais difícil. É muito mais difícil depois. Mas vamos em frente. Obrigado, Joana. Nós falamos nesse quadro, não é, que nos fala da consciência, pensamento íntimo. Nós vimos essa questão do Livro dos Espíritos, ao 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Quer dizer, é aquele pensamento avaliador, aquele pensamento de avaliação do que vamos fazer. Vamos fazer isso ou aquilo. E a gente passa por aquele pensamento íntimo, que é aquele que está na consciência, que nos direciona. Quando esse pensamento íntimo é conturbado ou é distorcido, aí o problema é muito sério. Por isso, o alinhamento moral, para que esse pensamento íntimo realmente possa ser aquele mais retilíneo possível dentro do nível que nos encontramos cada um de nós. Vamos em frente. E então, agora nós temos aqui uma lição antes do verso de André Luiz Chico Xavier. Quem esteve aqui das vezes passadas vai lembrar dessa mensagem do nosso querido André Luiz, na psicografia do Chico, no livro Respostas da Vida. Vamos ver o que diz. Veja se não tem tudo a ver com os nossos propósitos de aqui estarmos. Porque o nosso propósito de aqui estarmos é conhecermos a existência, saber por que as coisas nos acontecem, as dificuldades, os problemas, enfim, termos a noção da ambientação que estamos vivendo, né, dos porquês, é tudo isso, e mais algumas coisas. Mas vamos em frente aqui então. Antes do berço, na espiritualidade, examinando as suas próprias necessidades de aperfeiçoamento, você terá pedido. Quem não pediu nada? Nós pedimos. Nós que aqui estamos, pedimos. A deficiência corpórea que induza a elevação de sentimentos, né? A deficiência corpórea, aquele que tem problema nas pernas, que não anda, está paralítico, enfim, ele tem que saber por quê. Isso faz parte da elevação dos seus sentimentos. A enfermidade de longa duração capaz de educar os impulsos. Ah, meu joelho, sem vergonha, safado. O meu também, agora está melhor. Também está melhor, meu. Deus que eu passei com o meu oracional todo dia. Mas assim mesmo, eu já ando um pouco assim, porque está me dando uma dor nesse músculo aqui, não sei o que acontece de vez em quando, de acordo com a posição que eu fico, ele dói. Interessante que quando eu venho para cá eu não sinto nada. Aqui eu fico aqui, parece que a minha perna está nova. Mas quando eu estou em casa, de vez em quando, para fazer alguma coisa naquela cozinha velha, né, eu tenho que puxar o banco e sentar. Porque a dor é interessante, mas aí eu fico me lembrando de Divaldo e da Sueli Caldas Schubert, né? E já a Sueli, principalmente no fim, já partiu, mas ela só fazia palestra sentada, porque as pernas já não davam mais.
Eu fico lembrando disso, qualquer dia, quando vocês me verem sentado aqui, é porque não dá mais para levantar, viu? Essa ou aquela lesão física que favoreça os exercícios de disciplina. Olha só, olha que esse livro não é de hoje. Determinada mutilação que lhe iniba o arrastamento à agressividade exagerada. Determinada mutilação, veja, lhe iniba o arrastamento à agressividade exagerada. Aquele que de repente é agressivo demais, mas ele nasce com um cordão nos braços. Então, não tem como. E é para ele realmente ser inibido desse processo e começar a aprender que não é por aí. Ser mais humilde, né? Aprender a ser mais humilde. Perfeitamente, é isso mesmo. O complexo psicológico que lhe renove as ideias. Olha aí. Complexo psicológico, né? Fica psicologicamente abatido diante de determinadas atitudes, diante de determinadas situações, né? E ele começa a movimentar a inteligência do porquê daquilo. O lar amargo, onde possa aprender quanto vale a afeição. Que beleza, né? Você está rindo, não é mole não, né? Não é mole não. Vai cuidar. É difícil, né? Eu posso dizer o quanto sei como é difícil, mas de vez em quando você tem que engolir o sapo, como fala no ditado popular, não é? Para poder levar adiante. Engole o sapo, não deixa o sapo pular não, engole, é melhor. Enche a boca de água. É, também, como falar do Chico, né? Se não tiver água, faz de conta que tem. Porque tudo isso é o aprendizado que precisamos cada um de nós. E importante é que nós não sabemos disso. E quem não sabe, né? Olha, o traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social a fim de esquecer enquistações de orgulho. O traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social. É isso. Para você esquecer aquele orgulho sem vergonha e safado. Então, você nasceu paupérrima para não poder ir para aquelas festas suntuosas, porque você não tem condição. Então, o teu orgulho vai ficar, né, preso, você não tem condição. E aí você começa a pensar outras coisas, começa a ver outras coisas na ideia, no pensamento, não é? E vai melhorar de uma vez só? Não vai não. Na próxima ainda vai ter problemas, mas já vai começando a ver que a situação não é bem, né, como imaginava. Oi? Quando a gente tem uma pessoa lá que nem eu tive minha mãe, essas provas não fica tão difícil. Fica fácil, porque eu digo mesmo, eu nasci muito pobre, mas ao mesmo tempo muito rica, por causa da minha mãe. Pois é. Minha Mas mãe tudo isso por quê? uma atenção Porque tão estava especial. Tudo isso porque estava dentro do seu merecimento, dentro das suas condições espirituais. Mas tem aquele que não, que ele está ali numa situação como se fosse uma prisão para ele aprender, né? De repente ele teve uma vida suntuosa no passado, uma reencarnação onde ele tinha tudo, né? Cheio de pompas e de festas e de maravilhas, né? Botando orgulho a expandir porque eu posso, porque, né? Aí vem nessa paupérrimo, esfriar o orgulho, a vaidade e outras tantas qualidades inferiores que por aí existem. É isso. Vem com a gente.
Mas eu vejo também que nessas situações o espírito às vezes já está amadurecido para passar por aquilo ali. Ah, sim. É verdade. É verdade. Repita que eu não entendi bem. Eu digo que às vezes o espírito, aquele espírito, já está amadurecido para passar por aquilo ali. Ah, também, perfeitamente. Porque eu também, vejo o que a Graça está falando. Pois é. Eu tive uma infância assim também, mas a gente não tinha revolta, não tinha. Pois é. Entendeu? Ninguém deu para nada ruim. Eu até já acabei vidro para vender, mas era uma humildade, era uma gratidão que. Perfeitamente. A gente já vem com essa necessidade na flor da consciência e sabendo da necessidade que temos, Isso. embora inconscientemente. Isso. Certo? Mas a energia está funcionando em você. Sim. Então você já chega sabendo o aprendizado que você vai passar. Né? E aí você tem uma aceitação. Às vezes a aceitação não é plena, mas você sabe que precisa. E você vai e se compromete com aquela situação. Sim. E quando você escuta assim, caraca, mas você é capacho de todo mundo. Como é que é isso? Como é que é o negócio? Capacho, você é capacho de todo mundo. Porque ele veio para ser assim, ou ele está faltando, ele toma uma atitude mais Está faltando conhecimento. Está faltando conhecimento da existência da vida. É aquilo que eu sempre falo. Não se pode estar passando a mão na cabeça de ninguém. Porque é a própria pessoa que tem que resolver o problema dela. É aquilo que eu digo. Você ajuda, mas não faz. Você ajuda, mas não faz. Ah, você está com fome? Vou te dar comida. Agora come. Você não vai dar comida na boca. O ser tem que movimentar a sua inteligência. Tem que fazer por si. Se você faz por ele não aprende. Ele não exercita a inteligência. Porque tudo, se chegar uma pessoa para me pedir qualquer coisa assim, você pode fazer isso aí. Eu não vou dizer não. Eu não sei. A palavra não para mim é muito difícil. Você acredita que existe a palavra não por quê? Sim, você sabe. Para ser usada. E saber usá-la. Como saber usar o sim. Sim, sim, não, não, né? Sim, sim, não. O que passa disto é de procedência maligna. É assim que nos diz Jesus. Sim, sim ou não. A coisa é séria, né? Vamos em frente. O reencontro com os adversários do passado. Então, na forma de parentes difíceis, atendendo a resgate de antigos débitos. Tá aí. Então, nem todo mundo que está ao nosso lado são aqueles afetos, aquelas pessoas, aqueles espíritos amigos, né? E nós precisamos aprender a conviver com eles. Já sabemos disso, né? A impossibilidade temporária para a obtenção de um título acadêmico, de modo a frenar-se contra os desmandos intelectuais. Aquele que de repente quer ir adiante nos seus estudos, mas tem empecilhos que não permitem, não é? A modo de que ele possa frear, né, esses desmandos, né, essa prepotência, porque eu sou o melhor, porque eu aprendi tudo. Problema sério, né? Então você não consegue, às vezes tem muitas pessoas até que começam e param no meio do caminho e não tem como prosseguir, e não tem como ir adiante, não é? Tem coisa sempre que impede, porque é para frear essa possibilidade, às vezes, não é? De desmandos intelectuais, não porque eu sei. Na minha opinião, eu acho que hoje quem estuda, né, principalmente faz faculdade, pós-graduação, se for com um acompanhamento espírita sério, é fantástico. Porque o espiritismo, além dele nos ensina de uma forma divina, porque ao mesmo tempo
a gente aprende também a controlar o nosso orgulho. É isso. Né? Mas olha, Controlar a ambição. Eu acho que isso aí, eu creio que no futuro vai ser assim. Sim, mas veja bem, o que André Luiz está colocando para nós é que muitos espíritos nascem e têm na sua ambientação reencarnatória essa impossibilidade de seguir em estudos mais avançados por causa dos desmandos intelectuais, porque ele tem o hábito, de repente, de querer sobressair-se sobre os outros, de querer dizer que sabe tudo, e de repente colocar a vaidade acima de outras qualidades melhores, né? Entrar no exibicionismo. Sim. Então, ele é freado na sua orientação reencarnatória, ele não encontra espaço para estudar mais. Sim. Para o seu aprendizado espiritual. Eu acho que isso está acabando, porque a doutrina está mais avançada. Eu acho que quando chegar na regeneração, não vai mais haver esse problema, porque vai haver uma perfeita sintonia. Na regeneração nós ainda teremos bastantes problemas. Sim. Não vão se acabar, não. Você ainda vai ver pessoas orgulhosas, pessoas vaidosas, sim, certo? Mas já com o compromisso da correção. Sim. Sem uma coisa exacerbada, como nós vemos atualmente. Sim. Mas atualmente nós temos muitos desses problemas em curso. Porque é final de período, e todo final de período, muitos espíritos chegam para fazer um teste final. É como se você fosse para uma faculdade, você fazer uma prova para ingressar na faculdade. Né? Você passou um período de tempo estudando, procurando, aprendendo, aí você vai para a prova. Nós estamos nesse período. Então, muitos dos espíritos que estão encarnados, reencarnados entre nós, estão fazendo essa prova final. Qual é o teu grau? 3,9. Então você volta para o mundo inteiro. Então veio tudo aqui para o Rio de Janeiro, né? O negócio está feio. Aqui, né? Rio de Janeiro em tratando-se do Brasil, o Rio de Janeiro é o pior estado nessas condições. Por que nós estamos no Rio de Janeiro? Eles são delinquentes. Aí é que está o grande detalhe. Delinquentes também. Oi? Somos delinquentes. Vamos ser mais otimistas? Do passado. Nós somos delinquentes. Sim, mas atualmente nós podemos ser demissionários, né? Ainda não. Quem sabe? Vamos ser otimistas? Vamos. Deixa eu fazer uma pergunta que você falou. Não é? Eu tive um instrutor. Para ser missionária, né? Eu tive um instrutor que nós estávamos conversando e tal. Aí nós estávamos falando de profissão, aí de aposentadoria. Aí eu falei para ele que eu me aposentei com 32 anos, mas trabalhando no antigo primário, né? Professor de primeiro segmento do primeiro grau. Essa é a nomenclatura atual. Aí ele ficou espantado comigo e disse, como é que você ficou? Sabe que eu levei um impacto? Disse, caraca, eu nunca pensei nisso. Como é que você ficou 32 anos só numa coisa tão restrita? Não foi dar aula na faculdade, não deu aula para um doutorado, você tinha que ter ido mais à frente. Eu disse, caraca, eu nunca passou isso pela minha cabeça. Eu não sei, aí eu fiquei na dúvida. Será que isso foi um comodismo meu? Pode ter sido. Ou porque eu me senti confortável naquilo que eu já tinha domínio? Pode ter sido. Ou era o meu trabalho, era aquele mesmo, porque é uma coisa que eu sabia lidar bem com aquela situação. Aí cabe a você, nas suas meditações, saber o porquê. Pode ter sido o comodismo, não é? Pode ter sido a zona de conforto. Sim. Ou a falta de incentivo, motivação para ir adiante. Não, ali vai dar trabalho. E quando tem trabalho, as pessoas fogem da situação. Não é? Mas olha Eu só. vou botar alguma coisa na tela, porque oportunidades acontecem, mas a oportunidade requer trabalho. Sim, mas o que acontece? Eu fiz concurso para professor de história, eu passava, mas eu não era classificada. Ela era aprovada, mas não era classificada. Aí pode ser que você não tivesse que seguir. Aí é difícil, né? Nós vamos entrar em quem adivinha
Aí cabe a você fazer uma reflexão, você mesma, para ver se você consegue saber o porquê. Aliás, você sabe o porquê. Agora chegue nele. A internação passageira em ambiente de pauperismo, de maneira a desenvolver a própria habilitação no trabalho pessoal. Muita gente, né, que está aí em situações bastante difíceis, né, em ambientes paupérrimos, né, mas elas desenvolvem trabalhos pessoais sensacionais, né? É a inteligência trabalhando. E são espíritos, muitas vezes, que ficaram ociosos e precisam exercitar a inteligência. E caem num ambiente desse, numa ambientação reencarnatória dessa natureza, a fim de movimentarem a inteligência. Eu preciso fazer alguma coisa, senão vou passar fome, vou ter problema sério. E aí começa, e aí, vejam, aceite as dificuldades e desafios da existência, porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. O que ele está falando aí? O que ele está falando? Resumido em poucas palavras. O que ele está falando? Disso tudo que está aqui, e ele resume aqui: planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório. André Luiz Xavier. Então vejam que não tem muita novidade tudo que nós estamos vendo para a evangelização espírita, do espírito. Tudo já vinha de longas datas, só que nós não tínhamos a percepção devida para o entendimento mais profundo, e agora nós começamos a ter. Antigamente viam essa lição, está vendo? Esse é o conceito da encarnação. A encarnação é isso, você tem que passar por isso. Mas os porquês? Qual o motivo? Por que eu estou nessa situação? Qual o problema? O que aconteceu? Vamos em frente. Eu deixei esse quadro porque em encontro passado, olha lá, no dia 17 de 1 de 2019, a Cris estava aqui, você também, a Graça também, a Denise provavelmente, todos nós provavelmente estávamos aqui, a Ingrid estava aqui. Você lembra disso? Né? Viu? Até o Cleiton. Então, eu deixei aqui porque é bom nós revermos. Então vamos rever. Alma, pele, espírito, corpo físico e espírito. Às vezes tem dúvidas a respeito disso. Mas vejam o que nos fala Allan Kardec nesse livro, O que é o Espiritismo. Veja, lembra disso? Foi o primeiro livro que eu estudei. Então. Quando eu comecei a entrar na doutrina espírita. Então, veja lá. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. Então, a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. Observem esse termo alma. A alma e o perispírito separados do corpo, sem o corpo material, constitui o ser chamado espírito. Então, o que nós chamamos de espírito, e quando lemos nos livros espírito, estamos falando da alma unida ao perispírito. Olha só a observação que faz Kardec. Como, porém, não se pode conceber o princípio inteligente totalmente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, quanto ao uso, indiferentemente empregadas, uma pela outra. Todavia, é indispensável fazer-se a diferença para a compreensão dos textos, principalmente em quem lê muitos romances e que às vezes mesmo o romancista não faz a diferença devida. E, como ele fala aqui, né,
alma e o perispírito, separados do corpo, constitui o ser chamado espírito. Muito bem. Por isso, o termo espírito puro. Porque quando é chamado de espírito puro, é justamente quando não tem mais perispírito, não precisa. Por isso o termo espírito puro. Não tem corpo, nada, nem espírito. Tá bom. A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Isso só depende do diabo, né? Oi? Diz que ele só depende do diabo. Depende do quê? Ah, Quem foi que te ensinou isso? bom, eu ouvi alguma coisa. Você já conversou com algum espírito puro? Não, eu ouvi. Essa foi boa. Eu Graça. ouvi uma mensagem. Graça. Eu vi no YouTube Graça. falando sobre isso. Graça, a gente não sabe como vive o espírito puro. Ninguém pode dizer nada a Bom, a respeito. gente escuta muita coisa, né? Pois é, mas escutar é um problema sério, porque essa pessoa está inventando. Você, nem eu, nem ninguém sabe como vive o espírito puro. E como ele caminha e como é. Que figura tem, ninguém sabe nada. Esse é um grande problema que tem das pessoas que ficam falando besteiras por aí. O que eu ouvi foi só isso. Não, tem mundos mais avançados do que o nosso, aonde a alimentação é pelo ar. Mundos, mas são ainda espíritos, comportam perispírito, não são espíritos puros. E estão vivendo no corpo material da matéria relativa àquele mundo. Quer dizer, além do seu perispírito, eles têm um corpo material da matéria relativa àquele mundo. Sim. Eu não posso afirmar para você, porque eu não tenho o conhecimento mais profundo disso, mas vamos falar de Júpiter, que é o planeta mais avançado do nosso sistema. Certamente lá, por exemplo, ninguém anda, tá? O corpo físico daqueles espíritos que vivem encarnados em Júpiter é muito mais leve do que esse nosso. Mas eles ainda têm o perispírito também, porque não são espíritos puros, certo? E segundo informações, a alimentação lá se faz dessa forma. Os que não têm mais perispírito, Não tem carne para comer, nunca não foi tem legumes. visualizado por ninguém. Oi? Nunca foi visualizado por ninguém. Quem? O quê? Os que estão mais elevados, que não dependem do espírito puro, não dependem mais do. Não sabe, ninguém que está na Terra pode dizer nada a respeito. Se te disser alguma coisa a respeito, você está mentindo. Porque ninguém sabe como vive o espírito Não tem puro. que diz assim, não. Eu vi no YouTube, na live. Ninguém sabe como vive o espírito puro. Ninguém tem conhecimento como é o espírito puro. Você se conhece? Você se conhece? Você se conhece? Pois é, você é um espírito e você não se conhece como espírito. Estou me conhecendo um pouquinho agora. Você sabe a figura? Não. Você sabe a figura que você tem como espírito? Não. Pois é, ninguém sabe. A gente diz que é uma figura divina, né? É um princípio inteligente como está ali. Olha aqui. Não se pode conceber o princípio inteligente totalmente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente. Entendeu? Porque ninguém aqui, e quem disser que sabe está mentindo, ninguém aqui sabe como é o espírito. Não tem esse conhecimento. Sabemos que é um ser inteligente. Eu estou animando este corpo. Mas eu ainda não tenho evolução suficiente para me conhecer na íntegra. Totalmente. Não tenho essa condição. Eu sei que eu sou um princípio inteligente. Eu sei que eu fui criado por Deus para um processo evolutivo. Então eu estou nesse processo, como todos nós, até chegarmos ao patamar que chegou Jesus e mais adiante. Por que você está pensando que Jesus
tem o mesmo conhecimento de quando ele veio materializado na Terra? Tem não. Ele já avançou. Ele já avançou. Sabe por que a gente fala que não conhecemos o fim? Como é que a gente fala? É o infinito. E daí? Onde fica o infinito? Onde é que ele termina? Você sabe? Mas quando você chegar lá, com o Espírito, você vai saber. Falta de conhecimento que a gente tem ainda, pela nossa ignorância. Nós estamos num processo. A escada que nós temos que subir. Que degrau nós estamos, Ingrid, dessa escada? Primeiro, Começando nem da subida. primeiro Pois degrau. é verdade, é isso. Parado para É isso. coragem para ir para o segundo É isso. degrau. Então, a gente só pode calcular e definir e interpretar as coisas, perdão, segundo o nível que nós nos encontramos. Nós não temos capacidade, conhecimento, cabedal bastante para definir determinadas coisas. Não pode. Você é capaz de definir o que está aqui na minha mão? Nem eu. Pois é. Bom, É isso. eu sei que caiu os dedos para problemar Pois os é. dedos. Pois é. Porque tem muito mais coisa do que isso. Definir. É um problema muito sério. Aqui está sendo emanações de várias coisas aqui. Fluidos, energias, mas a gente não consegue definir. Tu está vendo alguma coisa aqui? Não. Pois é, mas quando você for um espírito mais avançado, você vai ver. E de repente é uma maçaroca que não tem. Tem chave aqui, né? Nós temos chave. Ou aquele, Oh, aquele demoninho. É isso. Vamos em frente. Recordando para refletir. Isso aqui é importante demais para nós todos. Né? A importância, pois, dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé que se tenha no futuro. Falamos isso no início. Está lá no ponto de vista do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 2, versículo 5. Falamos isso no início, não é? Quando falávamos da necessidade da atenção maior sempre para as questões do Espírito. Mas vamos em frente então aqui. Vamos lá. Eu gosto muito dessa moça. Irmãs de Fogo. Irmãs de Fogo. Francesa, né? Esse livro, esse livro inclusive foi tão estudado lá no Leão Denis. Todos os capítulos desse livro foram estudados no Leão Denis. Há 21 anos, porque ele foi editado em 2002. Né? Vamos ver o que disse a nossa querida. Sabe quem foi Irmãs de Fogo? Né? Irmãs de Fogo foi aquela que ajudou Kardec na segunda edição do Livro dos Espíritos, essa que nós usamos hoje. Foi ela que colaborou com Kardec para a edição desse Livro dos Espíritos que nós utilizamos hoje. E ela teve algumas psicografias bem antes, quando ainda era adolescente praticamente. Mas vamos em frente, nós vamos falar da Irmãs de Fogo, vamos falar do que contém este livro. Hoje destaca-se o Centro Espírita como escola de espiritismo, quando o futuro acena para que ele se promova a condição de escola do espírito. É esse tipo de situação que está sendo criada e que veio criar o nosso querido Eurípides Barçanufo. Porque lá em Sacramento já está em evolução esse tipo de propósito. É o que nós estamos procurando fazer aqui. Então vem de encontro com aquilo que eu falei. O pessoal já nas faculdades, né, já estão estudando aliado junto com a doutrina espírita, não é assim? Sim, entendo perfeitamente, perfeitamente. Então tem vídeos até de muitos médicos aí já falando a respeito e comentando sobre o espiritismo, né? As funções espirituais no conteúdo da medicina, né? Então vejam, promova a condição de escola, é o que nós estamos procurando fazer aqui.
Por isso nós estamos seguindo a metodologia de Eurípides, passando o fogo. Precisamos promover a casa espírita de mera escola de estudos sistematizados e planejados para um centro de convivência e treinamento para desenvolvimento dos traços morais da regeneração. Estudo sistematizado e planejado é para quem fez. Está dentro do entendimento deles e não daqueles que chegam para o aprendizado. Concorda comigo? Eu planejo alguma coisa, mas eu estou vivendo na mesma inferioridade que vocês. Nós. Aí eu planejei dentro dos meus conhecimentos. Mas quem disse que você está capacitado de entender aquilo ou entende muito mais do que aquilo? E a coisa fica monótona para você que está ali. Eu nunca dei as mãos a esse problema de estudo sistematizado. Eu estudei da todas federação. as apostilas, também não era de chegar não, mas eu estudei. Não, eu gostava porque eu estava nova na doutrina. Eu achava muito complicado. E eu estudei junto com a Ivani, 5 anos. Então veja, sistemáticos e planejados, quer dizer, há um planejamento dentro daquilo de acordo com o conhecimento daqueles que planejaram. E quem disse que você que chega lá está preparado para aquilo, ou está sabendo muito mais do que aquilo, ou não vai entender nada daquilo? Para mim foi bom, né? Porque eu estava chegando, né? Então, Não conhecia nada. Mas eu aprendi. Eu considero que eu aprendi muita coisa assim. então, Mas é claro que agora aqui, com a Graça, entenda uma educação coisa, do espírito, para é você muito entender. mais avançado. Para você entender. Hoje destaca-se o Centro Espírita como escola de espiritismo, quando o futuro, então, houve um momento em que havia essa necessidade Sim. de ser assim, mas a coisa tem que mudar. É aquilo que eu falo, você batia o prego com uma pedra, hoje você pega um martelo. Então, houve uma época, necessidade que as coisas funcionassem dessa maneira, pela necessidade dos espíritos que aqui se encontravam. Mas como tudo tende a se atualizar, então com o passar do tempo, você tem que chegar aqui, escola do espírito. Então nós estamos nessa transformação. E toda transformação, como nós já vimos, a resistência. A resistência daqueles que estão acomodados em determinado patamar. A briga, a tudo que não queimaram os livros espíritas lá na Espanha. Aquele bispo lá, não queimou. Depois ele veio se encontrar com o Chico aqui. Ele nasceu lá em Uberaba, se tornou amigo do Chico, queria inclusive ser espírita. O Chico disse para ele: não, você tem que ficar lá na igreja. Era porque precisava passar o conhecimento para aqueles que iam lá. A coisa acontece assim. Quer dizer, então as transformações vão acontecendo. Aquilo foi até bom. Foi bom, por quê? aumentou a curiosidade. Porque e divulgou a doutrina. Sim. É isso que está acontecendo, certo? Então a resistência de todo modelo, de toda coisa nova que chega, existem resistências, a gente sabe. E a resistência é daqueles que não se atualizam, daqueles que se encontram na zona de conforto. Não, aqui tá bom, para que mexer? Não se atualizam ou não querem, né? Aprender coisas novas. E então é isso. Mas tem mais, quer ver? Pelo Eu trouxe aqui, inclusive, cadê? Primeiro para perceber, para mim foi uma explosão. Eu nunca tinha visto coisa nova. Na mesma. Despertou muita curiosidade. Na mesma página, no mesmo capítulo que se encontra esse pequenino texto, no mesmo capítulo que se encontra esse pequenino texto, tem um texto mais adiante que diz assim: quando falamos em humanização, referimos-nos à contextualização,
que é oferecer aos profitentes espíritas os instrumentos para que possam fazer dessa informação espírita a sua transformação espiritual. Conhecimento no cérebro, quando é contextualizado, tem o nome de saber. E saber, em outras palavras, quer dizer aprender as respostas e os caminhos para desenvolver seus potenciais humanos na edificação da felicidade própria e daqueles que nos rodeiam. O saber é o conhecimento intelectivo que foi absorvido pelo coração. Eu adorei quando foi dito que o saber é o conhecimento intelectivo que foi absorvido pelo coração. E nós já sabemos hoje que o coração tem cérebro. Cérebro e cerca de 40 mil neurônios. Maravilha, né? Pois é. E, com o tempo, tudo vai avançando. E tem mais, né? Já dizem que o intestino também tem cérebro. Ah, eu ouvi também isso. Já dizem isso também. As coisas vão acontecendo, né? Antigamente, alguns anos atrás, se você falar isso, prende, leva ele para o manicômio, tá? É um problema sério, né? Mas é verdade, né? Entretanto, já tem, inclusive, uma porção de artigos na própria internet falando que o coração tem cérebro. Já ouvi alguma coisa assim. Então, aí a gente... Ele guarda e diz que manda mais informações para o cérebro daquilo que esse daqui manda para ele. Ele manda mais para cá do que esse manda para ele. Dizem os estudiosos. Veja como funciona. Semana que vem eu vou fazer... Aqui para. O coração continua trabalhando. Não é assim? Aqui para. Ah, o coração... Tem a morte cerebral, morreu. Mas o coração continua trabalhando. Eu pensando que o cérebro é uma parada. Oi? Eu pensava que o cérebro era a última parada. Não, você tem morte cerebral, você continua lá. O coração continua trabalhando. É isso. Mas vamos aqui. Tem mais. Diga. Então, aí o que acontece? Aí você vem com a doutrina e estudo sistemático, toma conhecimento. Aí a gente pergunta assim, tá, agora eu sei isso. O que eu faço com tudo isso que eu aprendi? É justamente trazer isso para a sua vida prática. Isso não acontece. Aí a pessoa, mas toda vez que eu vou lá no curso é a mesma coisa, eu leio a mesma coisa. E por que não acontece? Porque eles não estão trabalhando com o espírito. Está dando continuidade a só aquele conhecimento. Pois é. Por que não acontece? Porque a pessoa fica sempre mais ligada à materialidade, ao fascínio dos prazeres, ao fascínio das coisas materiais. É por isso que não acontece. Porque as pessoas ainda não valorizam mais o espírito do que o corpo físico. Elas não compreendem ainda que estão trabalhando um instrumento. São espíritos e que estão com um instrumento para a construção e elevação espiritual. Esse meu instrumento, como de todos nós aqui, é para eu promover a minha evolução, a minha elevação moral. Está no livro. É por isso que você pega o conhecimento, mas não o torna saber. Não contextualiza. Foi o que estava lendo ali. Mas o que a gente entende, se a gente passar para uma outra pessoa, como se diz, vai expandindo, né? Sim, vai expandindo. Mas nem sempre você passa para outra pessoa e faz. Não é assim que acontece? Nem sempre uma pessoa passa o conhecimento para outra. Eu aprendi que assim é assim, mas não faz. Aí muitas vezes, tá vendo? Mas você não fala isso, por que você não está fazendo? Às vezes não é nem necessário passar, você mudando o teu comportamento. O seu comportamento. Perfeitamente. A outra pessoa vai perceber. O exemplo funciona mais do que as palavras. Perfeitamente. Parte de dentro. É isso mesmo. É por aí o caminho. Mas veja,
esses dois livros, eu trouxe até aqui para mostrar para vocês. Transição Planetária e nas Fronteiras de uma Nova Era. Transição Planetária todo mundo conhece, né? Todo mundo viu, todo mundo leu. Transição Planetária. Não é mais essa a capa, tá? Tem a nova edição. Depois de Transição Planetária veio Amanhecer de uma Nova Era. Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, Sueli Caldas Schubert trabalhou nesses dois livros para realizar essa obra que aí está. Sensacional. E depois destas duas, veio esse, Perturbações Espirituais. É uma trilogia, são 3 livros sequenciais. Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais. Todas elas de Manuel Filomeno de Miranda. E então Sueli fez esta obra, Nas Fronteiras da Nova Era. E então ela analisou esses dois livros, Amanhecer de uma Nova Era e Transição Planetária. Nesse livro ela analisa esses dois livros. Vamos ver o que nos fala então os livros. Aqui. Refletindo com óleo, analisando com Schubert. Sueli Caldas Schubert. Refletindo com óleo. Óleo é um espírito de esferas superiores. E ele se materializou na colônia onde vive Manuel Filomeno de Miranda para passar instruções de como os espíritos que vivem naquela colônia deveriam ajudar aqueles que estão reencarnados no planeta Terra. Isso está em transição planetária, como vimos ali. Então, Órion se materializou e falou o seguinte: todo pioneirismo testa as resistências morais daquele que se atreve a ser diferente para melhor quando a vulgaridade predomina. Observe esse detalhe, isso é importante demais. Razão pela qual são especiais todos esses que se dedicam às experiências iluminativas e libertadoras. Nunca, porém, deverão recear, porque o Espírito do Senhor os animará. Eu já me conscientizei disso, graças a Deus. Veja o que diz Órion. É importante isso. É importante, porque tem aquele que conhece, sabe, mas tem receios. Não, se eu fizer isso, não vou me aceitar ali, não vou aceitar. O problema é de quem não quer aceitar. Não é? Eu não vou deixar de me promover espiritualmente, não é? Para, de repente, trabalhar com a vulgaridade que andam por aí dentro das casas espíritas. Isso é uma realidade dos fatos. É muita vulgaridade. Tem que contar piada para fazer rir, tem que contar não sei o quê. Peraí. Aí a Sueli Caldas Schubert, inclusive no livro, faz um questionamento, pergunta se os padres, os pastores fazem isso na igreja deles. Ela faz essa colocação aqui. Por exemplo, né, eu sei de uma situação que aconteceu semana passada, mais ou menos, foi semana passada. A pessoa foi fazer uma palestra, né, falando dos espíritos que são dedicados, né, que vieram na condição de estar servindo ao próximo. Aí a pessoa citou o nome da Madre Teresa e citou Irmã Dulce, né, como espíritos abnegados. Quando terminou a palestra, ela foi chamada a atenção que não pode falar o nome de nenhum espírito que não seja da doutrina espírita. Quem disse isso? Quem disse isso? A minha amiga. Então diga para ela que eu falo do Papa que está aí. Você vê como é que tem ignorâncias? Porque assim, não pode falar. Tudo bem, se fosse um mau exemplo, mas é o contrário. Chamou a atenção do palestrante nessa pessoa? Chamou, não na frente das pessoas, parece. Uma pena que o palestrante não era eu. E aí ainda disse assim para ela: mas olha só, mas não tem só
pastores católicos completamente maravilhosos. Por que não citar? Qual o problema? São irmãos nossos. Qual o problema? E estão fazendo a parte deles. E muitas vezes eles conhecem muito mais do que ela própria, mas ele está lá no protestantismo, porque precisa dele lá. E ele se comprometeu em ir para ali, até para ajudar na evolução daqueles que lá estão. Mas isso é muita ignorância, né? Enfim. Tem muitos católicos que admiram Muito bem. grande Chico. Eu conheço muitos católicos que têm admiração pelo. Olha só. Visto isso, vamos passar para a Sueli. É exatamente nessa questão de vulgaridade que reside um dos maiores perigos para o movimento espírita. Espíritos vulgares buscam médiuns que lhes são afins, inspirando ideias de baixo nível e expositores que apressam a divulgá-las em sintonia com os mesmos espíritos vão fazer. Eu vi isso acontecer aqui, viu? Não fala para ninguém, não. Está vendo? É assim que funciona. Então, aí quando você diz, meu irmão, você precisa se atualizar. Você precisa viver o momento. O dia, hoje, 2023, 1990 já passou. Vive hoje, se atualiza. E a atualização não acontece. Porque da mesma forma que você fazia uma palestra numa casa espírita em anos passados, não é da mesma forma que você tem que fazer hoje. Afinal de contas, a ciência não cresceu? Ou a ciência continua a mesma? Aí eu volto naquele detalhe, Graça. Você continua batendo prego com a pedra? Não, mas é isso. As pessoas precisam verificar isso. Você tem que crescer, não é? E sair de questões como muita vulgaridade, né? Muita vulgaridade dentro das casas espíritas. Tem que parar com isso. Sabe? Vamos cuidar do espírito. Por isso, tem que se transformar as casas espíritas em escola do espiritismo. Não mais de escola de espiritismo. Sabe por quê? Porque o espiritismo já passou tudo para a gente. Agora você tem que cuidar do que o espiritismo te ensinou. É por aí o caminho. E por isso, a Sueli Calda Schubert pegou e fez este livro analisando todos esses dizeres que estão nesses outros dois livros, como eu falei. Refletindo com Orion, analisando com Schubert. E vamos mais aqui. Afirmação de Orion. Isso é uma afirmação que está no livro. Expositores dedicados e médiuns sinceros estarão convocados a participarem. Peraí. Eu falei alguma coisa aqui, deixa eu ver. Não. Tá certo. Expositores dedicados e médiuns sinceros estarão sendo convocados a participarem de estudos e seminários preparatórios para que seja desencadeada uma ação internacional no planeta, convidando as pessoas sérias à contribuição psíquica e moral em favor do novo período. Por isso, a evangelização do Espírito que começou lá em Sacramento, no interior lá de nossa querida Minas Gerais, já está em todos os estados do Brasil e principalmente em muitas cidades do interior e do exterior também. Já existem casas espíritas trabalhando essa metodologia. Porque é assim que começa, né? Vai devagar. Porque tem que ser. Não tem como. E em Sacramento há um grupo especial trabalhando o desenvolvimento, aperfeiçoando a escola do Espírito. Eu estou cadastrado para participar desse trabalho. Só que ele é muito demorado. De repente eu desencarno, não chego a participar aqui, vou participar lá em cima. Não sei se é lá em cima ou lá embaixo, né? Ou é no meio, não sei, né? Sei lá, né?
sabe, né? Muito bem, vamos em frente. Eu adoro essa parte aqui também. Essa parte é do nosso querido Humberto, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vocês observaram que agora, depois de nós termos falado sobre o planejamento reencarnatório, sobre tudo isso, nós estamos agora vendo o posicionamento que precisamos assumir, entendendo? Que o processo reencarnatório, né, nós passamos por ele e agora estamos tentando fixar um posicionamento que todos nós precisamos assumir. Observaram esse detalhe? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E então, o nosso querido está nesse livro, o nosso querido Humberto nos fala na página justamente esclarecendo, está no início do livro. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus. Não nos compete estacionar, entre aspas, eu falando agora entre parênteses, atualizem-se, em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora, ao encontro do Brasil na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Você nasceu na pátria do Cruzeiro. Você é abençoada, entre aspas. Todos são abençoados que nasceram em qualquer outro canto. Mas é uma colocação específica. Você nasceu no Brasil. Você vive na cidade mais tumultuada do Brasil, que se chama Rio de Janeiro. Sim. Aonde os processos destruidores estão acontecendo a todo vapor, seja na corrupção, seja em outro detalhe qualquer. Tem de tudo aqui no Rio de Janeiro. Com relação aos outros estados, aqui é o mais acentuado em situações negativas. Não é uma pena ter um povo tão solidário, né? Não é uma pena, não. Não faça isso. Não desmereça. Isso tudo é para o nosso aprendizado. Não é uma pena, não. Isso é nosso merecimento. É porque você precisa aprender, eu preciso aprender a conviver com isso. E a orar para esses que estão nessa situação. Sim. São nossos irmãos. Amai os criminosos. Está no livro do Evangelho. Porque eles são nossos irmãos. Então nós precisamos orar por eles. Sabe por que nós estamos aqui? Justamente para fazer isso. Também. Cuidar deles. Você não vai cuidar deles como Jesus cuidava. Não tem a mínima condição. Mas você pode orar por eles. Você pode pedir por eles. Ah, sim. Mas não pode fazer isso. Não, Cris, não, Cris. Ainda bem que você não está sendo filmada. Ainda bem. Fica aí mesmo. Não faça isso aqui. Já pegou a mãozinha dela. Pegou a mãozinha. Rapaz. Cris. Ainda bem que não. Tomara que não conheçam a tua mão. Para saber quem é você. E aí vamos começar a pensar. Olha só. Então vejam. Não nos compete estacionar. Ela está dizendo que está torcendo por ele. Estou torcendo. Tá certo. Valeu, pronto. Quebrou o galho, né? Popular. Viu? Então vejam, não estacionemos, né? Marchar sempre com a educação e com a fé realizadora.
Em primeiro lugar, em favor de si próprio. Sim. Para você poder distribuir, porque você só distribui o que tem, não é verdade? Então, é por aí esse caminho. É a base, né? Do alicerce. Mas antes de seguir aqui, e seguindo na mesma página que estava ali o nosso querido Humberto de Campos, olha o que diz a seguir também nessa página. Brasileiros, ensarinemos, movimentemos, assim, para sempre as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus. Era o que estava na tela? Era o que estava na tela. Antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precatório dos homens. Nos dias de provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual devemos esperar as claridades do futuro. Não vou ler mais porque torna-se cansativo, mas cada um que tiver um livro pode ler a página toda. Diz perfeitamente tudo que precisamos no ambiente atual que estamos vivendo. Por isso nós temos que trazer para a atualidade essas obras, todas elas que foram feitas, inclusive essa do nosso querido Humberto de Campos. Agora nós vamos para os porões do inconsciente. Vou penetrar nos porões do inconsciente da graça. É possível? E ela não gostou. Vou penetrar no da Ingrid, deixa eu ver. E não vai gostar nada. Não vou passar mal. Deixa pra lá. Não quero. Deixa no meu mesmo, que não está da mesma qualidade. Então vamos lá, os porões do inconsciente, que está nesse livro no capítulo 14. Pátria é o conjunto de sentimentos gerados por várias situações. Viram que falou o nosso Humberto, não? São elas morais, religiosas, culturais, filosóficas, assim como formaliza nas ações mentais uma conduta. Pátria é o conjunto de interesses, necessidades e oportunidades que ensinam o espírito a realizar novas buscas que vão permitir-lhe adquirir responsabilidade, ampliando o seu campo moral. Então isso é pátria. Certo? E dentro da pátria, você muitas vezes tem vários estados, como é aqui no Brasil, não é? E dentro desses estados, você tem várias regiões. Dentro desses estados, você tem várias regiões. Não é? Você tem a capital, tem o interior. Você está na capital. Preservar, né? Preservar a natureza, amparar os animais, respeitar o nosso próximo. Mas isso tudo? Isso tudo faz parte da. Mas isso tudo? Ser um bom patriota. Mas para isso tudo, primeiramente você tem que cuidar de você mesmo. Sim. Senão você não consegue fazer o resto. Se educar, né? Se educar, buscar conhecimento, se manter a fé. O primeiro detalhe é você saber o porquê você está inserido nesse contexto, nessa ambientação reencarnatória, que nós já sabemos. Por que eu estou nesse contexto, nessa ambientação reencarnatória? Porque eu preciso desenvolver, melhorar fatores que estão em mim. Eu preciso desenvolver. Eu preciso aprimorar.
Eu preciso ter maior reconhecimento para poder melhorar minhas condições morais, espirituais. Então, aí é por isso que a gente, quando vê determinadas situações, né, ou visualiza, ou está vivendo, a gente tem que começar a aprender a elaborar um comportamento mais maduro. Aí você vai repetir o que você está fazendo. E como é que você elabora o comportamento mais maduro? Por que eu estou fazendo isso? O que aconteceu que me levou a tomar esse tipo de atitude? Você vai elaborando por que você chegou num ponto de estar contrariado, desconfortável. E quando você vai se educando, vai elaborando para ter um comportamento. Perfeitamente. De acordo com o que você está fazendo, depois que você elaborou, o que você faz? Pôr em prática exatamente o que você achou o caminho. Você tem que combater aquilo que não é positivo. Sim, e depois que você acha o caminho, o que você faz? Pôr em prática, para mim mesma. E o maior detalhe está justamente aí, em pôr em prática. Quer ver? Quer dizer? Há quanto tempo você estuda a doutrina espírita? Quer dizer, tem um tempinho. Eu comecei em 2007. 2007. Você tem posto em prática tudo que você aprendeu? Não, claro que não. Esse é o nosso maior problema. Mas então, o que está acontecendo? Olha quanto tempo levou. Agora eu entendo por que os espíritos dizem para nós, por que eles só confiam em nós depois de 10 anos. Olha só como é que é interessante. Até então, eu só conhecia. Entendeu? Estou conhecendo. Agora, mas eu conheço. Faço o que agora? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu boto em prática? Eu sei que o caminho é o Evangelho. Como é que eu vou praticar o que está no Evangelho? Lembra da página que eu li ali? No livro Laços da Fé? Da Irmã de Fogo? Contextualizar, tornar saber. Sim, botar tirar da teoria e entrar na vida diária. Então, é a elaboração. Então, nós precisamos parar de dizer que sabemos. Porque se você não coloca em prática é porque você não sabe. Sim, Felipe, o que eu estou querendo dizer? Primeiro precisei conhecer, de 2007 a 2017, conhecer matemática, 19. Daí por diante está faltando. Tem algo que está completo. Saber é agir como? Saber é agir como? Conhecer é diferente. Eu conheço, mas eu não contextualizei, não passei do cérebro para o coração. Como ela fala ali? Para agir, para fazer. Então a gente, todos nós temos esse problema ainda. Faz parte do nosso nível evolutivo que nós precisamos realmente começar a eliminar. É agir, não, mas peraí, aquele amigo espiritual sabe muito mais do que eu, ele disse que tem que ser assim. Por que eu não estou fazendo assim? Por que eu não estou fazendo assim? A Joana falou que eu preciso fazer desse jeito. Por que eu não estou fazendo? Então eu preciso começar a me corrigir nesse sentido. Não, peraí, opa, não é dessa maneira. Eu tenho que fazer como a Joana falou. A Joana sabe muito mais do que eu. Por que eu vou para a escola aprender? Porque o professor que está lá está me ensinando, ele sabe mais do que eu, ele está me ensinando aquilo, então eu tenho que fazer como ele passou para mim. Às vezes é o medo de se expor, a timidez que não nos deixa caminhar, o medo de se colocar na verdade, dentro da verdade. Perfeitamente. Você viu o que o Orion falou? E depois o que a Sueli falou? É justamente isso que você acabou de dizer. Não pode se colocar nessa posição. Sim. Não tem que ter timidez nenhuma. Acabou. Eu sei assim, por que eu tenho que fazer como o outro está querendo que eu faça? Não, eu vou fazer o que eu já aprendi que é melhor. Eu não tenho que me basear no que o outro vai pensar, porque ele pensa é problema dele. Você imaginou se você tiver que fazer e imaginar como os outros pensam quase 8 bilhões
de seres reencarnados e você tem que seguir o pensamento deles. É por isso que a gente fica chato. Mas o grande problema é que está cheio disso, inclusive dentro da doutrina espírita, dentro da doutrina espírita não, dentro daqueles que se dizem participar da doutrina espírita, que se dizem espírita, está cheio disso. Não vou fazer assim porque fulano não vai achar ruim. O problema deles. Por que eu tenho que ser arcaico? Por que eu tenho que viver no passado? Por que eu não tenho que me atualizar? É o que falou ali, Orion e Sueli. Eles conhecem muito, Orion então conhece muito mais do que nós. Tanto é que ele se materializou na colônia lá do Manuel Filomeno, para poder passar a mensagem. Imagina a evolução desse espírito. Inclusive no livro conta que como eles viram a materialização de Orion. Esse é o nosso problema ainda. A gente às vezes se tranca por causa do outro. O outro é o outro. Sabe por quê? Para ele também nós somos o outro. E aí a gente perde a oportunidade, de colocar aquilo ali em prática. Perfeitamente. Ah, fulano não vai gostar, fulano vai achar ruim. O problema do fulano, cara, não é teu. Se ele ainda não aprendeu, é problema dele, não é teu. Se ele vai achar ruim, é problema dele. Se ele não vai gostar de você, é problema dele, não é teu. Você continua gostando dele. E um dia ele vai despertar. Claro, você não vai usar isso como uma ferramenta de agressão, não é? A energia que você vai colocar naquilo que você vai dizer tem que ser uma energia de amor, de carinho, de educação, não é? Não é fazer, não, mas porque você tem que saber isso, não é nada isso, né? É com a energia, que essa energia possa ajudar a ele a absorver, né? Porque muitas vezes você fala uma palavra para a pessoa, não é? Por exemplo, você diz não, aí essa energia, não, a pessoa vai, peraí, não, querida, não é desse jeito, já fica diferente. O não já funciona melhor, né? Embora a pessoa não recepcione o não com todas as letras, mas pelo menos com a metade delas. Mas você fala, não é assim, aí o não volta para você. Volta com toda a energia pesada. Aí, se você não estiver bem, aquela carga pega, pode até te derrubar. Quer dizer, tudo isso é muito importante. Então, aí está, vamos seguir. A pátria promove mudanças na memória e ilumina os níveis de consciência de cada ser. O Brasil é portador de grandes diversidades educativas, o que dá oportunidade para atender a todos os seus filhos, mediante seus padrões de interesses e compromissos evolutivos. Viver novos estímulos, recebendo novas motivações que vão contribuir com o desenvolvimento das relações afetivas nos processos educativos que a pátria lhe propõe, vivenciar e aprender. Viu por que você está aqui no Rio de Janeiro? Viu por que você está no Brasil? É porque aqui tem tudo isso que você necessita, que eu necessito, todos aqui necessitamos. Senão não estaríamos aqui. De repente estaria lá na China, ou na Rússia, com Putin. Ou então lá na Síria, com aquele outro cara lá também. Ou de repente em Israel, com aquele cara que quer continuar se mantendo no poder. Veja como tem espíritos que querem se manter no poder. O cara já está, não sei, 14 anos, sei lá, e quer mais um pouco ficar lá. Mas eles, esses todos aí, Putin, todos esses líderes, né, estranhos, é aqui a pátria do Evangelho que eles vão reencarnar. De repente, a pátria do Evangelho, a gente tem a ideia que a pátria do Evangelho é uma coisa maravilhosa. Mas olha só. Vai ser. Olha só. Por enquanto, é uma escola de espíritos rebeldes. Olha só, enquanto eles não vierem para cá, no planeta Terra, eles vão ter que passar por outro. Sim.
Então a caminhada fica longa, né? Porque são espíritos pertinentes, né? No poder de querer dominar o outro. E o Brasil não, a Terra está se livrando dessa história, não é? Está se livrando. Agora, uma coisa boa é quando a gente faz uma coisa, a pandemia foi difícil para todos nós. Mas eu, junto com a Disney, nós fizemos Para todos nós, para mim não foi difícil. Para mim e para tantas outras pessoas. Sim. Eu digo para todos nós, quando nós sofremos a Eu estou te entendendo, eu só estou sacrificando um pouquinho, vai em frente. Mas deu oportunidade, eu e minhas vizinhas fizemos um jardim, até naquela época só tinha uma pessoa próxima de nós que tinha um jardim na rua. Mas eu agora estamos contentes que essa moda pegou, está crescente, todas as ruas o pessoal estão fazendo jardim nas calçadas, está ficando mais bonita as ruas e consequentemente está purificando o ar, né? Então você vê que está ali, né? Daí, instalando o oxigênio, está ajudando a melhorar. Então você vê daí que tudo que acontece tem um porquê, né? Tem um sentido, tem uma razão de ser. Sim. Não é? Hoje mesmo, antes de sair. Quer saber de uma coisa? Aguenta que vem mais. Eu fui jogar água nas plantinhas. Eu fiquei tão feliz. Porque elas estão tão bonitas, floridas, sabe? Aí eu vou com o maior prazer, converso com elas, agradeço, né? Agradeço a elas por estar ali embelezando o espaço, né? Observe um detalhe. A época atual são de crises bastante violentas. Sim. Você está observando os terremotos que estão acontecendo lá na fora? Sim. Já viu a quantidade de mortes coletivas que vem acontecendo? Observe o detalhe. Aí você vai dizer assim, não, mas essas mortes coletivas são de todos que merecem, nem todos. Muitos estão dali partindo naquela condição, mas nem sabem que estão no terremoto. Faço-me entender? Sim. Estão partindo pela necessidade. Como o Eurípides partiu com a gripe espanhola, não foi isso? Ele não precisava daquilo, por exemplo. A evolução dele. Mas era o momento dele se desvencilhar do corpo físico. Agora, a maior parte tem que passar por aquilo mesmo. Você já viu o sofrimento de muitos que ficaram lá embaixo dos escombros? Eu não vou nem imaginar isso. Lá no 32 está tendo invasão de milicianos. Diz que está indo gente de tudo encotelado no Rio de Janeiro para ir para lá. Eu vi vizinhos lá que estão apavorados. São pessoas que precisam aprender a conviver com esse tipo de situação. E nós temos que entender o porquê isso está acontecendo. Sim. E agradeçamos a Deus pelo entendimento que já temos. Para não ficarmos desesperados, condenando todo mundo, achando isso é miserável, deveria ser banido do planeta. Não é por aí o caminho. Jesus diz para não julgarmos, né? Não é por aí o caminho, porque muito mais importante, é melhor que ele continue aqui do que ele morto. Porque o espírito atravessado do corpo é pior, porque ele ganha mais pouco. Aqui a carne está atrapalhando um pouquinho, dá um peso, tá? Vamos terminar nesse slide aí, pela hora, mas vamos terminar nesse slide. Inconsciente. É uma pena que o Márcio não está aí. O Márcio fala tanto como ele acha. E aqui nós temos o livro Vida, da nossa querida Joana de Ângeles. E ali nós temos um iceberg, só com um pedacinho. A gente sabe que o iceberg, né, o que fica do lado acima do nível do mar, é um pedacinho muito pequenino, né? É como os navios, né? Você vê o navio transatlântico que está para dentro do navio, é muito mais do que aquela parte que está para cima. Não é? Então você vê, já imaginou ali quanto profundo é ali no caso do corpo? Para aquele navio estacionar ali. E por que aquela água que está indo por baixo não leva tudo que está ali? Porque tem água indo lá por baixo, na terra. Porque está muito bem estruturado, né?
Se fosse assim, era um problema sério, né? Porque os rios que passam por aí tão caudalosos, né? Imagina como seria o povo que vive ali na margem do rio. Né? A natureza é sábia. Sim. E os cientistas ainda não descobriram muita coisa, mas vão descobrir com o tempo. Então vamos ver o que diz Joana Diana. Observe, o iceberg e a rolha. A rolha está flutuando ali. Observe. O eminente psicanalista Carl Gustav Jung, já falei isso, Joana estuda com ele. Quando ela fez aquele livro Conflitos, esqueci o nome do... Existenciais? Oi? Conflitos existenciais? Esse mesmo, Conflitos Existenciais, ela teve aulas profundas com Jung para poder passar aquela psicografia para o Divaldo Pereira Franco. E então, o psicanalista Jung estabeleceu que o inconsciente é um verdadeiro oceano, no qual se encontra a consciência mergulhada quase totalmente. É como um iceberg, cuja parte visível seria a área da consciência. Portanto, apenas 5% do volume daquela montanha de gelo, ainda pouquíssimo conhecida. Veja bem, 5%. A consciência, ainda, segundo o mesmo estudioso, pode ser comparada a uma rolha flutuando no enorme oceano. Então veja o pouquíssimo que nós trazemos consciente. Então imagina o tamanho da tua memória contínua. Imagina o tamanho da tua memória contínua. Está no consciente isso aqui. E a tua memória é toda essa sala aqui. Quanto nós temos a corrigir? Porque o pouco que foi estabelecido pelo fato do Espírito para fazer o nosso planejamento reencarnatório é muito pouquinho. Temos muito ainda a corrigir e a aprender e a melhorar, que está na nossa memória contínua, inclusive. Quer dizer, então, imaginemos o trabalho que é feito pela espiritualidade amiga, né, para realizarmos o planejamento reencarnatório. Imaginemos o trabalho que esses especialistas têm, esses espíritos especialistas têm, para mergulharem em nós, entre aspas, em nós, e buscarem fatores possíveis de serem corrigidos, melhorados em uma reencarnação. Porque tem fatores que ainda não dá para corrigirmos, sabemos disso, já vimos. Não é? Não temos ainda a capacidade espiritual, moral, intelectual para podermos resolver. Então fica para próximas reencarnações, quando tivermos um aprimoramento mais evoluído. Então, cuidemos com muito carinho desses 5% que temos em vigor, a modo de que possamos, de repente, mergulhar em mais 1%, pelo menos, numa próxima reencarnação, a modo de nos ajustarmos ao Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Eu comecei a... Quando eu tinha 5 anos, eu vi uma imagem lindíssima na Bahia. Quando eu assisti, eu estava cortada, eu tinha 5 aninhos. Eu vi um clarão, via uma imagem de como se fosse uma santa, né? Um sorriso muito suave. Quando adulta, vi a imagem, eu achei que era Nossa Senhora das Graças. Quando eu vi a imagem de Joana, eu fiquei na dúvida, eu estava na Bahia. Eu tive a impressão.
Aí o que acontece? Aí eu fui fazendo o curso todo para poder fazer o curso de um ano. Ok, minha querida Valéria, eu gostaria de continuar conversando com você a respeito, como gostaria de conversar algo mais, mas como eu já falei, inclusive a Cris está sabendo disso também, nós temos uma consulta marcada com o médico daqui a poucas horas, daqui a poucos momentos. Então hoje nós vamos sair daqui, vamos recolher tudo e vamos embora, porque não podemos ficar mais tempo por aqui devido a essa consulta que já está agendada e eu não posso perdê-la. Ok? Então, lamento, desculpe-me por hoje, mas na próxima eu posso ficar aqui até às 6 horas da tarde, 8 horas da noite, meia-noite, não tem problema algum. A gente fica por aqui. Ok? Então nós vamos terminar o nosso encontro de hoje agradecendo ao Pai mais esta oportunidade de aprendizado. Agradecendo aos amigos espirituais que nos amparam, nos inspiram, mais este convívio. E pedimos que continuem sempre a nos ajudarem, sabemos que o farão, porque precisamos, queremos aprender, queremos saber mais, e que possamos todos nós colocarmos esse aprendizado no nosso cotidiano, nas nossas realizações. Muito obrigado, mestre amado, por esta oportunidade. Obrigado, queridos amigos espirituais, pelo amparo, pelo convívio, pelo carinho, por tudo o que nos tem proporcionado. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Até o próximo, se Deus quiser.